Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai seguir nessa série, basicamente, dos 51 sintomas do despertar espiritual, e essa é a parte número 3. E a gente vai falar sobre mais sintomas que você pode estar sentindo, pode estar presenciando, e às vezes, caramba, Diego, eu não sei o que eu faço com isso. E a gente, logicamente, vai te ajudar em relação a esse processo, tá bom? Vamos lá! O 12º sintoma, 12, né? Qual que seria da do despertar espiritual? Ondas de energia. Né? E basicamente tudo é energia. A matemática é energia. Tudo é matemático, então consequentemente tudo é energia. E por que tudo é matemático? Tudo que acontece na sua vida, existe uma ordem matemática para acontecer. Porque você mesmo determinou. Como assim? Um problema, ele é criado por você, co-criado por você, porque você tem dentro de você a solução. Tudo é matemático. Então, tudo é feito de fórmulas matemáticas. Então, por causa disso, tudo é energia e você vai sentir essas ondas de energia dessa mesma maneira. Como você está num despertar espiritual e sempre estará, né? Eu sempre estarei como você sempre estará, é uma constante mudança. E aí, no caso, você vai perceber determinados tipos de energia muito diferentes uns das outras. Por exemplo, quanto mais você refinar, desenvolver esse despertar espiritual, um exemplo claro disso, você vai perceber quando você falar algum palavrão, ou mesmo quando você criticar alguém, quando você reclamar. Antes, por exemplo, você não tinha consciência disso, mas quando você desperta e quando você começa a prestar atenção que tudo é energia, as palavras elas são energia, as emoções elas são energia, os pensamentos são energia, você vai perceber que isso tem uma ordem muito forte. Um palavrão te machuca demais, antes de você pronunciar para uma outra pessoa. E aí, no caso, você começa a ter mais consciência de que às vezes as pessoas, aliás, na maioria das vezes, né, fecha parênteses, não tem consciência daquilo que elas falam, daquilo que elas pensam, daquilo que elas sentem. E por causa disso, você, na verdade, tem que dar o exemplo. Não só por causa de você, mas para os outros. Né? Nesse instante de tempo e espaço, a gente está na Era de Aquário já. A Era de Aquário é coletivo. Quanto mais pessoas despertarem espiritualmente, mais fácil fica ser essa transição de eras que vai depois para uma outra era, que é Capricórnio. Então, assim, quanto mais você tem essa interpretação, não interpretação, mas basicamente certeza em relação ao que deve ser feito, você vai entender que essas ondas de energia que vão acontecer são naturais. É normal disso, né? E você vai perceber, por exemplo, o contrário também. Agradecer, sabe? Gratidão, você, por exemplo, elogiar. Você vai entender, meu amigo, minha amiga, que isso tem um reflexo extremamente positivo e, eu posso dizer, fortalecedor. Você vai sentir na hora que quando você dá um elogio, né, oferecer um elogio sincero, não adianta você fazer um elogio também falso. Mas um elogio sincero, você vai perceber que a outra pessoa vai gostar muito. Você vai sentir se uma pessoa, na verdade, fez um sorriso falso ou mesmo sentiu de verdade aquilo que você falou. Isso é fascinante, tá bom? 13º sintoma do despertar espiritual são sintomas variados. Né? E isso eu quero dizer porque, para algumas pessoas, elas podem sentir febre. Né? Então, febre não é doença, você sabe disso. Né? Febre, na verdade, é o seu corpo tentando te mostrar que alguma coisa tem de errado. Basicamente isso, patologicamente é isso. Né? E aí, no caso, por isso precisa de exame, por isso que o médico pede exame para saber aonde que é, o que está, se tem alguma alteração, por exemplo, nos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? Hemácias, né? Plaquetas e assim por diante, leucócitos. Por isso você faz, às vezes, exame, né? Ah, o médico pediu. Porque tem isso, ele precisa investigar, é como se fosse um detetive, né? Tem um crime, o detetive vai investigar. E nessa mesma perspectiva, vai ter gente que vai ter febre, tem gente que vai ter dor física, né? E aí, no caso, se você for para o médico normal, às vezes ele vai falar, você não tem nada. Outro sintoma que você pode ter em relação a isso é alterações na pressão, né? Pressão arterial. E aí, no caso, você pega aqueles aparelhinhos de pressão e você tá com a pressão normal. Mas aí você fala, pô, mas como assim? Eu tava sentindo muito diferente, quase desmaiei. Eu senti, às vezes o pessoal, né, antes de desmaiar, você pode sentir, ou mesmo você já sentiu isso, parece que fica tudo preto, né, nebuloso, assim, escuro, parece que eu vou perder minhas forças. Mas eu não desmaiei, eu fiquei firme. Por quê? Existe alguma coisa acontecendo. E isso também tem a ver com sintomas variados. Isso é normal, logicamente, mas você tem que também investigar se pode ser algo patológico, bioquímico. Então, em relação à falta de alimentos, nutrientes, talvez falta de glicose ou mesmo excesso de glicose, né? Logicamente que aí, no caso, tem que entender enfermidades, doenças ou mesmo tipos de substâncias que no seu corpo agridem mais ou mesmo você está precisando, você tem falta. Né? Logicamente que aqui a gente tem que englobar corpo, mente e espírito. Não tem a ver só com a parte espiritual, porque a parte espiritual também influencia o corpo. E você tem que cuidar do corpo da maneira que você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da mente da forma que você tem que cuidar da mente,
e você tem que cuidar do espírito da forma que você tem que cuidar do espírito. Lembrando que aqui o conceito de espiritualidade tem a ver com respiração, como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, que tem a ver com sopro de vida, a sua essência. Tanto que, nas antigas civilizações, o código, né, o símbolo, o segredo basicamente, dessa essência da verdadeira espiritualidade é o coração. Né? Não é essa coisa romântica que foi criada ao longo dos milênios, mas é algo certo, porque o coração também pensa, ele tem 40 mil neuritos sensoriais. Vamos lá. 14º sintoma, rejuvenescimento. E isso tem um motivo, tanto espiritual, mas também tem uma causa, a gente pode dizer, cromossômica, ou seja, genética, epigenética. Por quê? Quando você começa a prestar atenção no seu despertar espiritual, você tem mais consciência sobre o seu corpo, certo? Consequentemente, você se torna uma pessoa com mais awareness, que a gente gosta muito de usar esse conceito do inglês, que seria uma autopercepção do todo, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você está tendo uma autopercepção ao seu redor, você fica menos irritado, menos estressado, menos estressado. E o que dá origem ao estresse dentro do seu corpo? De uma forma em relação a hormônios, né, que é gerado aqui na amígdala cerebral. O cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais cortisol, isso é provado cientificamente, quanto mais cortisol nas suas células, mais você está danificando as suas células. Isso é normal. Por isso que uma pessoa estressada, ela às vezes precisa rebalancear. Então, às vezes um médico, um doutor, né, por exemplo, vai receitar um terapeuta, um especialista vai receitar remédio para tentar o quê? Equalizar esse tipo de alteração hormonal. Mas, logicamente, que tem uma origem espiritual, como eu falei, e tem uma origem química. Quando você, naturalmente, controla o cortisol, não fica naquela coisa da ansiedade, o que vai acontecer no meu futuro, você já sabe que, na verdade, você controla tudo. Tudo vai acontecer a partir de você. E você rejuvenesce por quê? E aí eu vou chegar na parte epigenética. Porque existe uma pesquisa científica, né, feita basicamente nos anos 90 ali, quando fizeram o genoma humano, que aí no caso foi uma consequência direta dessa pesquisa. Eles começaram a ver que os cromossomos nas pontas, eles têm telômeros. E esses telômeros, eles são afetados pelo cortisol. O que acontece? As pontinhas é um X, né? O cromossomo é um X. Você deve ter visto, né? Mas procura na internet, você vai achar. Ou mesmo aqui no nosso treinamento, né? Os treinamentos nossos. A gente explica isso. Quanto mais o cortisol ele afeta os telômeros, os cromossomos, seus genes, as suas células, você vai o quê? Tendo uma redução dos telômeros. Quanto menos estresse, menos cortisol nas suas células, mais os telômeros o quê? Permanecerão. Ou, inclusive, porque foi provado também em relação a samples, amostras, os telômeros eles vão aumentar. E o que tem a ver isso com rejuvenescimento? Quanto menor os telômeros, menos vida etária você vai ter. Quanto maior o telômero, que é essa parte do cromossomo, que são as pontas, mais você vai viver. Então existe uma correlação, sim, entre despertar espiritual e também rejuvenescimento celular, por causa disso que eu estou falando para você. Então isso extremamente valia. 15º sintoma do despertar espiritual, sonhos vivos. A gente até já falou de sonhos aqui, dos sintomas espiritual, mas aqui o que acontece? Quanto mais awareness, percepção, quanto mais você começar a entender como o jogo da vida funciona nas realidades paralelas, dimensões, logicamente que você vai perceber que tudo acontece de uma forma única. Então sonho deixa de ser sonho, da maneira que a gente tem hoje, nesse espaço de tempo e espaço, explicado de uma maneira que, na verdade, o sonho é uma abstração, o sonho tem um conteúdo sexual, né? Independente da linha, eu quero dizer para você, existe a forma que, na verdade, nós entendemos como humanidade, que é uma forma terceira dimensão, existe uma forma o quê? Do mundo infinito, né? Do mundo das infinitas possibilidades. E quando a gente entra nesse mundo, não tem como a gente falar que uma coisa é uma coisa, porque a percepção não é a realidade, então você começa a aumentar isso. Então você começa a se conectar com outras realidades através dos sonhos. Vocês começam a se conectar em outras dimensões por causa dos sonhos. Então você, por exemplo, fecha os olhos aqui nessa dimensão, nessa existência, e vai se conectar. Entendeu? E aí você vai perceber, caramba, que uma coisa que você fez lá, entre aspas, né, porque não existe o lá ou aqui, tudo acontece ao mesmo tempo, mas didaticamente vamos falar que é lá, né? Você vai perceber que aquilo é tão real que o que você está vivenciando aqui. E aí, no caso, para algumas pessoas isso vai ser um problema, né? Porque se você explicar isso para uma pessoa que não está preparada, você pode ser chamada de esquizofrênica, né? Que pode acontecer mesmo, porque você não pode ser impressionado apenas por isso, mas aí, no caso, são assuntos para outros vídeos. Mas, basicamente, você tem que entender que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E, logicamente, que você tem uma contribuição nessa existência, nessa realidade, nessa dimensão, que tem que ser cumprida. Tá
tá bom? Então, isso vai acontecer naturalmente e é super normal. 16º sintoma do despertar espiritual é acontecimentos que alteram completamente a sua vida. No meu caso, aconteceu também. Em 2013, eu quase morri, né, fazendo um exame no hospital, entre mais 80 pessoas e 3 pessoas morreram. E isso pode acontecer sim. Eu conheço amigos que tiveram capotamento de carro, eu conheço amigos que também tiveram problemas, então términos de relacionamento, às vezes até mesmo divórcio do casamento. Acontece até mesmo perder alguém, né, um ente querido, né, uma pessoa da família, acontece. Então existem acontecimentos que vão alterar completamente sua vida. Por quê? Imagina que você tem um norte. Quando você entra no desconhecido, aquele norte, o quê? Ele começa, que nem o conceito do zero, né? O que é o zero? O zero é o nada? Não, o zero é o tudo, porque você não tem certeza de nada. A gente entra nessa concepção até da mecânica quântica, no átomo, a maior parte do átomo é vazio. Então, ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. O desconhecido é a maior certeza que nós temos até na ciência. Mas a ciência materialista nega isso. É engraçado, né? Mas perceba que quanto mais você entender esse aspecto, até mesmo do que está acontecendo, pode ser que esteja acontecendo agora com você. Tem alguma coisa que está acontecendo, está te machucando, está te afetando, mas aconteceu semana passada, ou aconteceu ontem. E por isso que esse vídeo, esse podcast caiu para você. Porque a gente está interligado. Você está interligado comigo, entrelaçamento quântico, e você está interligado comigo. E é por isso que, na verdade, esses acontecimentos vão acontecer naturalmente. Tem vários motivos, mas ao mesmo tempo você sabe o motivo que isso aconteceu, porque aconteceu com você, para você, com você. Se você quer ajuda nesse processo, a gente quer te ajudar, obviamente. Então clica no primeiro link da descrição que tem um treinamento, um curso, que pode te ajudar em relação a esse avanço de despertar espiritual. É muito fácil, é muito simples. Aqui no podcast ou no vídeo, clica no primeiro link da descrição, você vai ver lá, treinamento completo, e aí no caso você vai saber mais sobre como participar desse curso de treinamento para te ajudar, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui da Alquimia da Mente. Um abraço!